Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2, no texto O Julgamento de Salomão. Então vieram duas mulheres, prostitutas ao rei, e puseram-se diante dele. E disse-lhe uma delas: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa mesma casa. Eu tive um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia depois de meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho, nenhum estava conosco na casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tirou meu filho do meu lado, dormindo estava a tua serva, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém, esta lhe disse: Não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Essa diz: este que vive é meu filho, e teu o morto. E esta outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho, e meu o filho vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade à outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo disse ao rei: Por que as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho? Ah, meu senhor, dá-lhe o menino vivo e por modo algum o mateis. A outra, porém, dizia: Nem teu, nem meu seja, divide-o antes. Então respondeu o rei: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, se você quer testar se a pessoa ama de verdade algo ou alguém, diga a ela que ela pode perder, né? A gente só dá valor quando a gente perde. Parece que isso é uma regra e as exceções são poucas. A maioria das pessoas só conseguem entender que o outro tem valor quando você está prestes a perder, né? E quando o rei sugere a dividir o garoto no meio, é justamente para testar para qual delas de fato, né, o garoto tem aquele imenso valor de filho. Então nós sabemos que na nossa vida nós perdemos pessoas o tempo todo por arrogância, por ignorância, por orgulho, por egoísmo. Nós falamos coisas desagradáveis, nós fazemos coisas absurdas. E essa mensagem ela vem para fazer a gente refletir da seguinte forma: nós vamos esperar perder para amar, para decidir a amar de verdade? Então não façam isso. Eu fiz essa escolha. Eu sei o que eu estou dizendo. Dói, né? A gente vai testando o outro, a gente vai levando ele ao limite. E quando você vai perceber, já é tarde demais. Você estica tanto a corda que ela arrebenta. Então, de tudo que a gente tem, é algo que a gente não pode abrir mão. É o amor. Porque ele é tão pequeno ainda, mediante aquilo que nos é exigido. O Jesus veio e ensinou o amor maior. E o nosso amor ele é tão pequenininho ainda. E às vezes a gente brinca com esse sentimento. Às vezes a gente ainda leva ele ao extremo. E nós perdemos pessoas. Nós perdemos oportunidades. Não façam isso. Eu amei demais tudo que passou na minha vida. Desde a minha educação, os pais, família, a família que eu conquistei, marido, filho, meus alunos. Mas em todas as situações eu levei as pessoas ao extremo. E tanto que eu levei as pessoas ao extremo, que eu também cheguei ao extremo, que eu fiquei doente. Então eu estou dizendo com todas as letras, se eu posso dar um conselho, o conselho seria esse: ame, ame incondicionalmente. Não perca a oportunidade de amar. Ela passa,
Vai vir outras pessoas, outras situações, mas se você não aprender todas as situações e pessoas, você vai continuar perdendo. O importante é amar de verdade, aceitando as pessoas como são, ignorando os seus defeitos, porque defeitos nós também temos. E quando, agora voltando ao lado da educação propriamente dita, sabe aquele aluno que dá problema pra caramba? Aquele que dá indisciplina o tempo todo, o tempo todo tá dando uma novidade, né? É o Joãozinho. A gente sempre tem um Joãozinho na sala de aula. Aí se fica pelas tampas, vai pra direção, né? Tem professor que tudo vai pra direção. Eu raras vezes mandei aluno pra direção. Porque esse Joãozinho que a gente tem é o que mais precisa ser amado. É aquele que geralmente foi morto lá na família dele. Não souberam amar. Então, não é a parte biológica que fala alto nesse processo do amor, é a doação. Então, quando eu tinha algum Joãozinho, eu pegava aquele Joãozinho para mim. Só que eu pegava primeiro na disciplina e depois no colo. Grande parte deles acabavam no meu colo. Grande parte deles acabavam aqui, agarrado no meu pescoço. Era uma luta depois para tirar do pescoço. Porque, professora, eu terminei de fazer a lição. Posso ficar aí fazendo massagem no seu pescoço? E essa história de vir fazer massagem é para ficar agarrado no meu pescoço. E eu deixava. Né? Porque esses Joãozinhos aí, eles precisam desse amor. Porque eles já foram cortados em vida aonde eles moram, na família que eles estão. Então, o amor verdadeiro nem sempre é o biológico. Por isso que o professor ele tem essa importância tão grande na vida do aluno. Tem professor que despreza isso, fala, eu tô aqui só para ensinar história, geografia, português, ciência, matemática. Tá, gente, a gente sabe, vocês são formados, parabéns. Mas vocês não lidam com máquinas, vocês não estão apertando porca, vocês estão apertando vidas. Quando vocês deixam essas crianças, a Deus dará. Os Joãozinho da vida são os que mais precisam de pai e mãe, e eles não têm. Eles precisam de uma referência. A professora, o professor são a sua grande referência. Se a gente não acordar para isso, para essa, porque tá lá, tem 32 anos de sala de aula, eu não decorei, mas tem milhares de dever do professor. É dever do professor fazer tal coisa, é da obrigação do professor fazer tal coisa. O professor deve fazer. Tá, papelada, documentação, ética, conduta, disciplina, bater cartão, tudo a gente sabe que a gente tem dever. Mas não vem escrito que a gente tem dever de salvar a vida. Já repararam nisso? Mas no dia do nosso juramento, quando nós fomos lá na formatura, principalmente quem tem magistério, né? Porque depois das faculdades da vida, só Jesus. Mas quem fez o magistério na década de 90 sabe o que eu estou dizendo. Mandaram a gente erguer a mãozinha lá e prometer, fazer o juramento de que a gente seria condutor de vidas. O meu juramento teve essa palavra. E se a gente é condutor de vida, significa que a gente está ali para salvar vidas, sim. Não é só pai e mãe, coisa nenhuma. Porque quando falta pai e mãe, o único lugar que a criança tem de refúgio, de exemplo, é a escola. E qual é o modelo de escola que a gente está tendo hoje? É modelo de amor? É modelo de conduta? Ali tem princípios e valores de verdade, onde um Joãozinho pode simplesmente se achar, falar, poxa, lá em casa meu pai bebe, fuma, minha mãe é galinha, sai com a vila inteira, mas aqui na escola todo mundo se respeita. Eu posso ter esse respeito. O Joãozinho se encontra na escola onde vocês trabalham? O seu filho, o seu neto, se encontra no ambiente em que ele está sendo formado na sua casa? Ali está sendo um bom exemplo para ele. Ele tem uma grande referência para poder depois exalar o verdadeiro amor? É isso. A questão de ser sábio da história, de você fazer julgamentos aonde você não dá a sentença, mas você joga a sentença para que as pessoas pensem a respeito e elas determinem o que é certo e o que é errado, isso aí o professor também pode fazer. Nós podemos pegar nessa história o Salomão como um homem sábio.
Um homem que não determinava nada colocando a pele dele na linha de frente, né? Você vê que na hora do julgamento, ele fala, então vamos cortar a criança no meio. Ou seja, ele deu uma ideia, mas ele não executou. Ele esperou que alguém falasse sim ou não. O professor pode fazer isso o tempo todo na sala de aula. Pegando os exemplos diários, você não precisa chegar no aluno e falar, você não deve fazer isso, você não pode fazer isso. Simplesmente você joga. Você fazendo isso, pode acontecer tal coisa. E aí o julgamento vem de todos. O que serve para um acaba servindo para todos. Eu fiz isso a vida toda na sala de aula. Mas tive meus momentos também de apontar o dedo e falar assim, você está errado e você se corrige enquanto é tempo. Mas isso é em particular, você chama teu aluno lá e manda ver. Mas muitos momentos eu também joguei a questão em sala de aula e falava, e aí? Como é que a gente resolve isso? Porque a criança ela precisa amadurecer os seus valores, os seus princípios. Não adianta você dar pronto para ela o tempo todo, porque ela não vai compreender. Ela não tem maturidade para isso. Então ela precisa o processo de amadurecimento e isso só vai com o exercício do discernimento. Isso está certo, isso está errado. Isso eu fiz, isso eu não fiz. Isso eu quero, isso eu não quero. E os demais ali apontando, olha, parabéns, você acertou, olha, isso aí que você está fazendo está prejudicando o grupo. Então é interessante um texto como esse para você fazer, por exemplo, uma dinâmica de... Uma vez eu fiz um trabalho semelhante àquele dos três porquinhos, a história dos três porquinhos. Parece coisa de criança, mas não é não, o negócio foi legal. A gente contou a história dos três porquinhos. Não, minto, não foi os três porquinhos, foi a Chapeuzinho Vermelho. A professora tá com o tic-teco atrapalhado. Chapeuzinho Vermelho, porque aí veio depois um desenho que fez muito sucesso no cinema da Chapeuzinho Vermelho com versões, que não era mais o lobo que era ruim, o lobo passou a ser o investigador da história. Bom, enfim, eu peguei a Chapeuzinho Vermelho, contei o tradicional do Chapeuzinho Vermelho, depois eu mostrei os desenhos da Chapeuzinho Vermelho em outras versões e coloquei na sala de aula. Alunos como se fossem advogados, fiz aquele cenário, né? Advogados, fiz o lobo como se fosse o réu, né? Tem o juiz, aí eu coloquei as crianças num cenário assim de julgamento. E a gente colocou o lobo lá para ser julgado, mediante a todas as histórias da Chapeuzinho Vermelho que a gente tinha visto, desde a original até as versões que eu tinha achado na internet, nos vídeos. E foi muito bacana aquele trabalho, porque saiu coisas que eu não esperava de criança de 10 anos de idade, 9 anos de idade. Né? A articulação das palavras para condenar e a articulação das palavras para defender. E o coitado ali, né, do lobo, sem saber como, né, sair daquela situação. Porque aparentemente o lobo, no final das contas, não era tão mal assim. Então, você trabalha os valores, os princípios, a questão desse pré-julgamento, do julgamento, da execução do julgamento, né, da condenação. E isso a criança leva para lá, para a vida lá fora, né? A verdade, ela vai buscar, ela não aceita pronta. O amor que brota não é aquele amor que é superficial, aquele amor de um abraço, de uma carência, não, é aquele amor que é sustentado pela razão. Então é interessante fazer um trabalho como esse com as crianças, para que elas entendam o que é certo, o que é errado por si, mas tendo uma base em forma de estudo, em forma de sentimentos, as decisões que tomam, ela pode ferir ou ela pode ajudar alguém. Então é interessante pegar um texto como esse e fazer um julgamento, né? O que vocês acham? Salomão deveria ou não cortar a criança? E a gente vai amar enquanto está vivo, vamos respeitar, vamos viver bem, ou então como é que vai ser? Né? Todo mundo que a gente não aceitar, a gente mata, como é que fica? Então é interessante a gente fazer um equilíbrio, um balanço com as crianças num momento como esse de leitura, desse tipo de leitura. Ela é bem flexível, dá para trabalhar uma série
de atividades, uma série de temas dentro de um só texto. Olha que interessante.